Então, após repetir os dois bloquinhos vazios e fazer essa parte rendada, nessa parte rendada eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de correntinhas presas e 4 bases. Aí, eu repeti esses dois bloquinhos vazios aqui também. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. E vou repetir os outros dois bloquinhos cheios também. Em seguida, vou fazer outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, ficando dessa forma com 4 bloquinhos cheios feitos. Aí, então, vou fazer 3 bloquinhos vazios, da mesma forma que fiz aqui nesse lado direito. O primeiro bloquinho vazio vou fazer sobre esse bloquinho cheio de base. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio. E novamente vou fazer outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Aí, então, faço um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio e repito os outros dois bloquinhos cheios de base, ficando assim com 3 bloquinhos cheios. Feito então os 3 bloquinhos cheios, eu preciso de mais um para finalizar a carreirinha da mesma forma que eu iniciei. Para isso, vou fazer 3 pontos altos triplos. Então, aqui eu fiz o quarto bloquinho cheio, com os 3 pontos altos triplos, e aí eu finalizei a carreirinha de número 16. Para a carreirinha de número 17, vou iniciar repetindo, então, os primeiros 3 bloquinhos cheios de base. Vou fazer, então, aqui um ponto baixo e 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Em seguida, vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base, menos os 3 últimos. Repeti, então, os primeiros 3 bloquinhos cheios, fazendo ponto alto sobre ponto alto de base, me sobraram 3 pontos altos de base. Sobre eles, vou fazer um bloquinho vazio. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio de base. E vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou repetir os próximos 3 bloquinhos cheios de base, fazendo ponto alto sobre ponto alto de base. Então, aqui eu repeti 3 bloquinhos cheios de base, fazendo ponto alto sobre ponto alto de base. E aí, agora, eu vou repetir esses 2 bloquinhos vazios, vou fazer essa parte rendada, como vocês já sabem. É só inverter a ordem que eu inicio, né? Vou trocar. Aqui eu vou repetir também os 2 bloquinhos vazios e vou repetir os primeiros 3 bloquinhos cheios, fazendo ponto alto sobre ponto alto duplo de base, mas esses 3 últimos pontos altos duplos eu não vou repetir, tá bom? Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu repeti esses 2 bloquinhos vazios,
eu fiquei com 5 bases nessa parte rendada e 4 grupinhos de correntinhas presas. Aí aqui eu repeti esses 2 bloquinhos vazios também e os 3 primeiros bloquinhos cheios. Fazendo ponto alto sobre ponto alto duplo de base. Aí me sobraram aqui 3 pontos altos duplos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre eles. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio e vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Aí, então, vou repetir o próximo bloquinho vazio e vou fazer outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir os próximos 3 bloquinhos cheios de base, repetindo então ponto alto sobre ponto alto duplo de base. Então, aqui eu fiz 3 bloquinhos cheios. Aí, assim, eu finalizei a carreirinha de número 17. Para a carreirinha de número 18, vou iniciar repetindo esses 3 bloquinhos cheios aqui da carreirinha anterior. Vou fazer, então, um ponto baixo e 3 correntinhas sobre o primeiro ponto alto duplo de base. Em seguida, vou repetir o restante dos pontos altos. Repetido então os 3 primeiros bloquinhos cheios, eu vou fazer mais um sobre o próximo bloquinho vazio, ficando dessa forma com 4 bloquinhos cheios feitos. Aí, então, faço um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio de base, outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio, e outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Então, aqui eu tenho um total de 3 bloquinhos vazios feitos. Agora, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio e vou repetir os outros 3 bloquinhos cheios de base, ficando então com 4 bloquinhos cheios feitos. Após fazer os 4 bloquinhos cheios, eu vou então repetir esses 2 bloquinhos vazios, vou fazer essa parte rendada, aí vou repetir esses 2 bloquinhos vazios também, e vou repetir esses 3 bloquinhos cheios também. Então, aqui, eu repeti os 2 bloquinhos vazios, nessa parte rendada fiquei com 5 grupinhos de correntinhas presas e 4 bases. Aí, aqui, eu repeti os 2 bloquinhos vazios também, e repeti os 3 bloquinhos cheios de base. Em seguida, vou fazer mais um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, ficando com um total de 4 bloquinhos cheios feitos. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio. Vou fazer outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E novamente, vou repetir o próximo bloquinho vazio, ficando então com 3 bloquinhos vazios seguidos. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse último bloquinho vazio de base e vou repetir os outros 3 bloquinhos cheios, ficando com um total de 4 bloquinhos cheios feitos. Então, aqui eu finalizei essa carreirinha de número 18 com 4 bloquinhos cheios. Agora, para a carreirinha de número 19, vou iniciar com 3 pontos baixíssimos.
Então, vou pular aqui para o segundo ponto alto de base. Vou fazer um ponto baixíssimo, outro sobre o terceiro e outro sobre o quarto. Sobre esse quarto ponto alto de base, eu vou subir 4 correntinhas para fazer um ponto alto. Em seguida, vou repetir 6 pontos altos duplos de base. Aí, contando com esse primeiro ponto alto que fiz, vou ficar com 7 pontos altos, ou seja, 2 bloquinhos cheios. Após fazer os 7 pontos altos, que formam 2 bloquinhos cheios, vou fazer então um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Aí, então, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Repito o próximo bloquinho vazio e faço um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Em seguida, faço um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Como aqui eu já tenho um ponto alto, vou repetir mais 6 para ficar dessa forma, com 7 pontos altos feitos, ou seja, 2 bloquinhos cheios. Após repetir os 7 pontos altos de base, fazendo 2 bloquinhos cheios, me sobraram 3 pontos altos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre eles. Em seguida, vou repetir os outros 2 bloquinhos vazios, vou fazer essa parte rendada e vou repetir esses 2 bloquinhos vazios aqui também. Então, aqui eu fiquei com 3 bloquinhos vazios, eu repeti 2 de base. Contando com esse primeiro, fiquei com 3. Aí, fiquei com 5 bases e 4 grupinhos de correntinhas presas nessa parte rendada. Repeti esses 2 bloquinhos vazios aqui também. E vou fazer outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Ficando com 3 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou repetir 6 pontos altos de base, contando com esse primeiro. Eu vou ficar com 7 pontos altos feitos. Após fazer os 7 pontos altos, que são 2 bloquinhos cheios, me sobraram 3 pontos altos de base. Vou fazer um bloquinho vazio sobre eles. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio. E um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Como eu estou fazendo esse ponto alto aqui, que eu fiz, na verdade, né? Vou repetir mais 6 pontos altos de base, contando com esse ponto alto do bloquinho vazio, vou ficar com 7 pontos altos no total. Que dão 2 bloquinhos cheios. Aí, vão me sobrar 3 pontos altos de base no final dessa carreirinha.
Então, aqui eu fiz os 2 bloquinhos cheios, me sobraram 3 pontos altos de base. Aqui eu finalizei a carreirinha de número 19. Para a carreirinha de número 20, vou iniciar, então, fazendo ponto baixíssimo sobre ponto alto duplo de base, até chegar aqui no 7º ponto alto de base. Vou fazer no total 6 pontos baixíssimos. Então, sobre esse 7º ponto alto de base, vou fazer um ponto baixo e 3 correntinhas. Aí, então, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho cheio de base. Vou fazer outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Aqui eu já tenho 3 bloquinhos cheios feitos. Vou fazer mais 2, para ficar assim com 5 bloquinhos cheios. Então, vou repetir o próximo bloquinho cheio de base e vou fazer outro bloquinho vazio, aliás, outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Assim. Em seguida, após fazer esses 5 bloquinhos cheios, vou fazer 2 bloquinhos vazios sobre esses 2 bloquinhos cheios de base. Aí, então, vou repetir os outros 3 bloquinhos vazios, ficando dessa forma com 5 bloquinhos vazios feitos. Vou fazer essa parte rendada. Vou repetir esses 3 bloquinhos vazios também. E vou fazer 2 bloquinhos vazios sobre esses 2 bloquinhos cheios, ficando dessa forma com 5 bloquinhos vazios no total. Então, aqui eu fiz 5 bloquinhos vazios. Repeti os 3 de base, fiz esses 2 sobre esses 2 bloquinhos cheios. Aí, aqui nessa parte rendada, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de correntinhas presas e 4 bases. Aí, aqui, eu repeti os 3 bloquinhos vazios de base e fiz 2 bloquinhos vazios sobre esses 2 bloquinhos cheios, ficando com um total de 5 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Aí, então, vou repetir o próximo bloquinho cheio de base. Vou fazer outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Aqui eu tenho 3 bloquinhos cheios feitos, vou fazer o quarto repetindo o próximo bloquinho cheio de base. E para finalizar, faço outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, ficando dessa forma com 5 bloquinhos cheios feitos. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 20. Para a carreirinha de número 21, eu vou, então, repetir os 5 bloquinhos cheios
da carreirinha anterior, vou repetir esses 5 bloquinhos vazios. Vou fazer essa parte rendada normalmente, invertendo a ordem em que eu inicio. Sobre os grupinhos de correntinhas presas, vou fazer base, e sobre as bases, eu vou fazer grupinhos de correntinhas presas. Aí, então, vou repetir esses 5 bloquinhos vazios e os 5 bloquinhos cheios. Aí, assim, eu finalizo a carreirinha de número 21. Praticamente, vou repetir essa carreirinha de número 20. Só nessa parte rendada, em que eu vou mudar, que eu vou inverter a ordem em que eu inicio. Então, vou fazer aqui a carreirinha de número 21, repetindo os bloquinhos vazios e os bloquinhos cheios. E vou inverter aqui essa parte rendada. Aí eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 21. Eu repeti aqui os bloquinhos cheios, os 5 bloquinhos cheios, os 5 bloquinhos vazios. Aí, fiquei com 5 bases e 4 grupinhos de correntinhas presas nessa parte rendada. E aí, repeti o restante da carreirinha. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 21. Praticamente repetindo a carreirinha de número 20. Agora, para a carreirinha de número 22, vou iniciar fazendo 3 pontos baixíssimos até chegar no quarto ponto alto de base. Sobre o quarto ponto alto de base, vou subir 4 correntinhas. Em seguida, vou repetir 3 pontos altos duplos para fazer um bloquinho cheio. Então, aqui eu tenho 4 pontos altos feitos, que são um bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir mais 3 para um segundo bloquinho cheio. Aqui eu tenho 7 pontos altos feitos. Vou repetir mais 3 para fazer o terceiro e último bloquinho cheio. Aí, eu vou ficar com um total de 10 pontos altos repetidos da carreirinha anterior. Após fazer os 3 bloquinhos cheios, ou seja, 10 pontos altos, vou fazer então um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. E vou fazer 3 bloquinhos cheios seguidos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios. Após fazer os 3 bloquinhos cheios, eu vou então repetir esses 2 bloquinhos vazios de base. Aí, vou fazer essa parte rendada. Vou repetir esses 2 primeiros bloquinhos vazios. E sobre os outros 3, vou fazer 3 bloquinhos cheios, da mesma forma que fiz aqui. Então, aqui eu fiz os 2 bloquinhos vazios que eu repeti da carreirinha anterior. Fiquei com 5 grupinhos de correntinhas presas e 4 bases nessa parte rendada. Aí, aqui eu repeti os 2 bloquinhos vazios e sobre esses 3 bloquinhos vazios de base, eu fiz 3 bloquinhos cheios. Da mesma forma que fiz desse outro lado aqui. Então, agora eu vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Aí, aqui eu fiz um ponto alto, vou repetir mais 9. Para ficar dessa forma, com 3 bloquinhos cheios. Então, no total, vou ficar com 10 pontos altos feitos.
Após fazer os 3 bloquinhos cheios, me sobraram então 3 pontos altos de base. Aí aqui eu finalizei a carreirinha de número 22. Para a carreirinha de número 23, vou iniciar então com 3 pontos baixíssimos até chegar no quarto ponto alto de base. Sobre esse quarto ponto alto de base, eu faço 6 correntinhas. Aí, então, pulo 2 pontos altos de base, sobre o próximo eu subo um ponto alto, fazendo dessa forma um bloquinho vazio. Em seguida, me sobram 3 pontos altos de base, faço outro bloquinho vazio sobre eles. Em seguida, eu vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio de base e vou repetir os outros 3 bloquinhos cheios, ficando então com 4 bloquinhos cheios feitos. Então, aqui eu fiz 4 bloquinhos cheios. Vou fazer mais um sobre o próximo bloquinho vazio, ficando dessa forma com 5 bloquinhos cheios feitos. Em seguida, vou repetir esse bloquinho vazio, vou fazer aqui essa parte rendada e vou repetir esse primeiro bloquinho vazio aqui também, do lado esquerdo. Então, aqui eu fiz o bloquinho vazio, fiquei com 5 bases e 4 grupinhos de correntinhas presas nessa parte rendada. Aí, eu repeti aqui esse primeiro bloquinho vazio também. Agora, eu vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base e repetir os outros 3 de base, ficando assim com 4 bloquinhos cheios. Então, aqui eu tenho 4 bloquinhos cheios feitos, vou fazer mais um sobre o próximo bloquinho vazio, ficando assim com 5 bloquinhos cheios feitos. Em seguida, vou fazer 2 bloquinhos vazios sobre os próximos 2 bloquinhos cheios. Aí, vão me sobrar 3 pontos altos de base, no final dessa carreirinha. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 23. Agora, na carreirinha de número 24, eu vou repetir essa carreirinha de número 23. Vou logo fazer aqui esse primeiro bloquinho vazio com 6 correntinhas. Agora, eu vou repetir esse bloquinho vazio, os 5 bloquinhos cheios, esse bloquinho vazio. Vou fazer essa parte rendada, invertendo a ordem que eu inicio. Sobre as bases, vou fazer grupinhos de correntinhas presas e sobre os grupinhos de correntinhas presas, vou fazer bases. E vou repetir o restante da carreirinha, subindo aqui o último ponto alto na quarta correntinha. Então, vou repetir praticamente essa carreirinha anterior, mudando somente aqui essa parte rendada. Vou fazer, então, aqui a carreirinha de número 24, e aí já retorno com a carreirinha de número 25. Então, aqui na carreirinha de número 24, eu iniciei repetindo os bloquinhos vazios e os bloquinhos cheios. Aí, aqui nessa parte rendada, eu fiquei com 5 grupinhos de correntinhas presas e 4 bases. E repeti o restante da carreirinha, tanto os bloquinhos vazios como os bloquinhos cheios. Para a carreirinha de número 25, vou iniciar, então, com 2 bloquinhos cheios sobre esses 2 bloquinhos vazios. Vou fazer aqui um ponto baixo e 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Em seguida, vou fazer os 2 bloquinhos cheios.
Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Aí, então, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho cheio, repetindo, então, 3 pontos altos duplos de base. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, repetindo, então, 3 pontos altos duplos de base. Em seguida, me sobraram 3 pontos altos de base, vou fazer um bloquinho vazio sobre eles e vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer outro bloquinho cheio sobre as primeiras correntinhas desse grupinho de correntinhas presas. Então, vou fazer 2 pontos altos duplos sobre essas correntinhas e um ponto alto triplo sobre o ponto baixo de base, que é para ficar todos de uma altura só. Sobre o restante dessas correntinhas, vou fazer um bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer aqui essa parte rendada, aí vou ficar com um total de 4 grupinhos de correntinhas presas e 3 bases, porque sobre esse último grupinho eu não vou fazer base. Eu vou reservar ele por enquanto. Vou ficar, então, com 4 grupinhos de correntinhas presas e 3 bases. Então, aqui me sobrou um grupinho de correntinhas presas após fazer essa parte rendada. Então, vou fazer, inicialmente, um bloquinho vazio, fazendo um ponto alto triplo sobre esse ponto baixo de base. E sobre o restante das correntinhas, vou fazer um bloquinho cheio. Então, aqui eu fiz um bloquinho vazio seguido de um bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho cheio, repetindo, então, 3 pontos altos duplos de base. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio. E novamente vou fazer outro bloquinho cheio, repetindo, então, 3 pontos altos duplos de base. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base e 2 bloquinhos cheios sobre os próximos 2 bloquinhos vazios. O último ponto alto eu vou fazer sobre a quarta correntinha desse bloquinho vazio. Então, aqui eu finalizei mais uma carreirinha. Agora, para a carreirinha de número 27, vou iniciar, então, com 6 correntinhas. Em seguida, eu vou voltar na penúltima correntinha e subir um ponto alto.
Volto na última correntinha, subo outro ponto alto e repito o primeiro ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu fiz um bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir os outros dois bloquinhos cheios de base, ficando dessa forma com 3 bloquinhos cheios. Após fazer os 3 bloquinhos cheios, vou fazer mais um sobre o próximo bloquinho vazio de base, ficando dessa forma com 4 bloquinhos cheios feitos. Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos vazios, sendo o primeiro sobre esse bloquinho cheio de base. O segundo, eu vou repetir o bloquinho vazio. E o terceiro, vou fazer repetindo o bloquinho cheio de base. Novamente, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio e vou repetir os outros dois de base, ficando dessa forma com 3 bloquinhos cheios. Aqui eu tenho 3 bloquinhos cheios feitos, o quarto bloquinho vou fazer sobre esse bloquinho vazio. Assim. Aí, então, vou fazer agora essa parte rendada. Então, nessa parte rendada, fiquei com 4 bases e 3 grupinhos de correntinhas presas. Aí, me sobrou aqui esse bloquinho vazio, vou fazer um bloquinho cheio sobre ele. E vou repetir os outros 2 bloquinhos cheios de base, ficando assim com 3 bloquinhos cheios. Após fazer os 3 bloquinhos cheios, vou fazer mais um sobre o próximo bloquinho vazio, ficando assim com 4 bloquinhos cheios. Aí, então, vou fazer 3 bloquinhos vazios seguidos, sendo o primeiro sobre esse bloquinho cheio de base, o segundo sobre o próximo bloquinho vazio, o terceiro sobre o próximo bloquinho cheio de base, e assim eu fiz os 3 bloquinhos vazios. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio e vou repetir os outros 2 bloquinhos cheios de base, ficando assim com 3 bloquinhos cheios. Então, aqui eu fiz os 3 bloquinhos cheios, mas eu preciso de 4. Para isso, vou fazer 3 pontos altos triplos para ficar com 4 bloquinhos cheios no final dessa carreirinha. Então, aqui eu fiz o quarto bloquinho cheio e finalizei a carreirinha de número 27. Agora, para a carreirinha de número 28, vou iniciar fazendo 10 pontos altos, que dá um total de 3 bloquinhos cheios. Então, primeiramente, vou fazer aqui um ponto baixo e 3 correntinhas sobre o primeiro ponto alto de base. Em seguida, vou repetir mais 9 pontos altos, para totalizar assim 10 pontos altos repetidos, ou seja, 3 bloquinhos cheios.
Após repetir os 3 primeiros bloquinhos cheios, me sobraram 3 pontos altos de base. Vou então fazer um bloquinho vazio sobre eles. Aí, então, vou repetir o próximo bloquinho vazio e vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou repetir os próximos 3 bloquinhos cheios de base, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Após fazer os 3 bloquinhos cheios, eu vou agora fazer essa parte rendada e vou repetir os 3 primeiros bloquinhos cheios desse outro lado aqui. Mas os 3 últimos pontos altos eu não vou repetir, o restante eu repito, os 10 primeiros. Aqui vão me sobrar 3 pontos altos de base. Então, aqui nessa parte rendada, fiquei com 4 grupinhos de correntinhas presas e 3 bases. Aí, aqui eu repeti os 10 primeiros pontos altos, que somam 3 bloquinhos cheios. Me sobraram, então, 3 pontos altos de base. Vou fazer um bloquinho vazio sobre esse bloquinho cheio que sobrou. Aí, repito o próximo bloquinho vazio. Faço um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Em seguida, repito o próximo bloquinho vazio e faço outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Agora é só repetir o restante dos pontos altos, que é para finalizar assim essa carreirinha com 3 bloquinhos cheios.